algumas das reflexões do propósito, que eu posso até deixar aqui, assim, se você soubesse que você vai morrer em 6 meses, o que você estaria fazendo de diferente na sua vida hoje? Se você não tivesse nenhum medo e nenhuma limitação financeira, o que você estaria fazendo de diferente hoje? Se você soubesse que vai morrer nos próximos 5 minutos e tivesse uma ligação para fazer para uma pessoa, para quem você ligaria, o que você diria? Se você pudesse estar encontrando com você mesmo daqui a 40, 50 anos, no momento da sua morte, o que essa parte mais sábia sua morrendo daqui a 40, 50 anos diria para você sobre as escolhas que você está fazendo nesse momento da sua vida? Porque o propósito ele não tem a ver com o futuro. O propósito está sempre no infinitivo, no intransitivo. É o que a gente vai sendo. E aí tem a ver com a sua pergunta, que é como é que eu ofereço com integridade o melhor do meu propósito, do que eu sinto que é o meu propósito, porque o propósito ele é mais um exercício de dúvida do que de certeza. O trabalho talvez seja uma das principais fontes de dar significado na nossa vida. É muito triste ver hoje muita gente sofrendo, fazendo e trabalhando, entre aspas, por dinheiro, por sucesso, por status e mergulhado aí num pântano corporativo e produzindo sofrimento, produzindo doença mental, assim, e isso tem aumentado muito, né? Você ouviu no começo desse episódio o Marcelo Cardoso, CEO da Xi Consultoria. Ele começou a trabalhar cedo, com 14 anos de idade, em um escritório de contabilidade. Depois, ele entrou no Banco Nacional e virou um gerente com apenas 18 anos de idade. E a paixão pelo desenvolvimento de pessoas aconteceu logo, e ele foi se aprofundando no tema à medida em que descobriu que ajudar pessoas e organizações a se conectarem fazia parte do seu propósito de vida. Agora, ele está lançando o livro Gestão Integral, onde ele fala sobre a sua jornada como alto executivo em empresas como Método Engenharia, GP Investimentos, DBM, Natura e Fleury. Nesse livro, ele detalha a metodologia integral de gestão que desenvolveu ao longo da carreira. Hoje, Marcelo está à frente da consultoria Xi e acredita que para serem mais produtivas no trabalho, as pessoas precisam saber qual é o seu objetivo de vida e as empresas podem ajudar nisso. Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou a Estela Campos, editora de carreira do Jornal Valor. E começa agora mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria com o Jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão e negócios para inspirar você. Então ajeite os seus fones de ouvido, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre como encontrar o seu propósito no trabalho. Hoje a Estela e eu vamos conversar com Marcelo Cardoso, CEO da Xi Consultoria. Tudo bem com você, Marcelo? Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado a vocês, um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade de estar juntos. Antes de começar a entrevista, vamos para o nosso patrocinador desse episódio. A gente sempre ouve falar sobre executivos que muitas vezes entendem profundamente sobre uma determinada área, como finanças, por exemplo, mas que precisam complementar o seu repertório em outras frentes, como liderança. Ou aquele profissional que já enfrenta desafios complexos de gestão, mas precisa liderar a transformação digital na sua empresa. Situações como essas são cada vez mais frequentes. E na prática, para alcançar um novo patamar de entrega, ter um Executive MBA faz toda a diferença, especialmente em uma escola de classe mundial como a Fundação Dom Cabral. Para quem faz, é uma oportunidade de acelerar a sua curva de maturidade, sua visão 360 e equilibrar o seu conhecimento sobre negócios e seu autoconhecimento, com a profundidade que os desafios exigem. Com mais de 110 turmas formadas, no Executive MBA da Fundação Dom Cabral, você tem a metodologia, o networking e a experiência de quem está presente em 200 das 500 maiores empresas do país. São 45 anos de mercado. Quando o assunto é desenvolvimento, principalmente em um momento tão singular, não dá para escolher um parceiro errado, né? Para saber mais, acesse fdc.org.br. E tem turmas em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte e em São Paulo. Agora sim, vamos para a entrevista.
Você conta que começou a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Como é que foi entrar no mercado de trabalho tão jovem? Hoje vendo, né, começar a trabalhar com 14 anos, ainda era um menino, e logo depois eu fui trabalhar no Banco Nacional. Então, o trabalho começou a ter uma parte integrante da minha vida, assim, e tem muito a ver com aspectos que eu fui escolhendo mesmo, e que tem a ver com a minha formação original. E já, desde cedo, uma inquietação muito grande, que eu acho que esse é um ponto importante, né? Tinha um movimento e um impulso de evoluir, um impulso de crescer. Para mim também, e começar a trabalhar cedo, teve muito desse impulso, né? Das coisas positivas, mas também das coisas traumáticas, que eu acho que é assim mesmo que a vida vai forjando a gente vai se estruturando em relação às escolhas de vida, né? Marcelo, muito legal esse seu começo aí. Agora, a gente vendo aí a tua história, você começou muito cedo já a gostar dessa questão da gestão de pessoas, né? Foi ainda quando você estava no banco, muito jovem, quando começou o primeiro cargo de gestão ali, com 18 anos, né? Um menino ainda. Como é que isso te impactou, né? E assim, no livro você fala que mudou várias vezes de lugar, de função. Eu queria que você contasse um pouquinho. Por que você acha que isso é uma coisa importante para as pessoas conhecerem uma organização financeira, né? E como é que esse amor aí pela gestão de pessoas começou na tua vida? Pois é, na realidade começou de forma bem intuitiva essa experiência, né? Eu cresci muito cedo no banco, né? Entrei de office boy com 15 anos, com 17, o Banco Nacional na época, que era do Magalhães Pinto, né? Tinha o Itaú, tinha o Bradesco, que era o primeiro, o Itaú o segundo, e o Banco Nacional era o terceiro, tinha uma disputa por crescimento. E o banco precisava de muita gente, a área de RH frequentava lá, eles iam para as várias agências pesquisar pessoas que tivessem potencial. E é engraçado que nessa época, eu não sei até hoje porquê, mas eu queria ser dentista, né? Então chegou o cara do RH e literalmente eu trabalhava numa agência e no fundo da agência tinha um quartinho. E o que eu estava fazendo naquele momento, naquele quartinho, os arquivos, toda a parte de documentação da contabilidade ficava lá. E eu, como office boy, eu tinha que pegar, encadernar aquilo e costurar os documentos. Era o arquivo morto. Eu estava dentro do arquivo morto costurando o documento. Aí o cara do RH chega para mim, começa a conversar comigo. A única coisa que eu lembro que ele perguntou para mim é o que eu queria fazer. Eu falei que queria ser dentista. Eu não sei mais o que ele viu em mim, que ele acabou me escolhendo para passar por um programa de desenvolvimento e um programa de formação. E que foi muito legal, porque aí eu passei um ano aprendendo todas as áreas da agência. Eu e um outro menino da nossa agência, então, que era um programa de desenvolvimento onde você, ao invés de ficar em uma área, então eu saí de ser office boy e fiquei, que era um programa de trainee, entre aspas. E aí eu aprendi a fazer tudo na agência. Quando terminou isso, depois de um ano, eu fui promovido, não tinha nem 18 anos ainda, eu fui promovido a subgerente de serviço. Tinha um gerente administrativo na agenda e eu era meio que o cara que tocava. Então, com 17 anos, eu sempre brinco que com 17 anos eu comecei a liderar pessoas que um ano antes estavam me mandando tirar xerox. Tinha uma barra forte, uma bicicleta barra forte, que eu pegava e ia tirar xerox com a bicicleta na ótica da cidade, né? Então, assim, hoje eu falo isso, né? Mas de alguma forma sempre foi natural isso para mim. Obviamente, eu não sei explicar direito como, mas acabou acontecendo muito rápido. Quando eu fiz 18 anos, o banco me promove de novo. Eu fui escolhido para ser gerente administrativo, então eu tinha que passar de novo por um treinamento. E eu comecei a cobrir férias de outros gerentes administrativos. Então, aquilo para mim foi um despertar tão grande da importância das pessoas e do cuidado com as pessoas, né? E que depois só foi crescendo. Logo na sequência, eu assumi a agência de Barueri, que tinha 42 funcionários. Foi uma das coisas mais doloridas que eu tive que viver com 19 anos, porque veio o plano cruzado e eu tive que... a agência tinha 42 funcionários e eu tive que demitir 14 funcionários quando veio o plano cruzado, porque os bancos achavam que ia perder margem e tal. E foi uma das experiências mais doloridas da minha vida de ter que demitir 14 pessoas. Assim, nunca tinha enfrentado essa situação. E aí eu fui trabalhar na Método Engenharia, que também foi uma escola para mim, né? Não sei, quem tem mais idade vai lembrar, eu trabalhei na Método Engenharia de 86 a 96. E a Método era uma empresa, tinha a Método, a Natura, tinha algumas empresas referências em gestão de pessoas no final da década de 80, começo dos anos 90. O Hugo, que era o dono da Método, tinha intenção de transformar o mercado de construção. Então eu fui exposto a muita coisa e a muita gente. E eu sempre gosto de contar essa história, que é a minha trajetória de conhecimento e transformação pessoal começa junto com o trabalho.
E a terapia foi uma bênção na minha vida. E para mim eu consegui canalizar muito das minhas inquietações, das minhas angústias e da infância e tal no processo terapêutico. Eu adorei o processo terapêutico. E tem uma coisa, a minha primeira terapeuta, ela chamava Vilma, e ela era consultora de uma empresa química chamada Solvay, uma empresa belga. E ela falava em saúde organizacional. E eu fiquei encantado com essa. Eu falei, é mesmo, as empresas de alguma forma elas precisam de saúde, né? Então, assim, estou citando várias coisas. Hoje em dia estou fazendo engenharia reversa, é sempre mais fácil, mas foi percebendo que tinham vários estímulos e tinha alguma coisa da minha alma nessa questão de empresa ser um lugar para gente, não um lugar para recurso e que as pessoas sofriam no trabalho. Então... Olha, eu acho que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui, né? Isso que eu ia falar. Porque está entrando uma turma aí na nossa conversa. Você sabe que nosso podcast aqui é tudo... Está na natureza hoje, né, Marcelo? Tô na Bahia. Um pouquinho. Você está onde? Na Bahia? Tô na Bahia. E esses animais que essas aves que a gente está ouvindo, quem é que são? Tem 2 papagaios aqui são papagaios. Então, Marcelo, olha, no livro você diz que um dia você estava dirigindo, né, pela Marginal e aí você teve um insight, uma visão do que você queria fazer na vida. Eu queria saber, assim, como é que foi isso e para onde essa visão te levou, né, depois? Ah, legal. Bom, então, eu comecei a fazer terapia, entrei na Método Engenharia, entrei como chefe de setor financeiro, logo depois casei, e de novo as coisas na carreira começaram a acontecer rápido, e com 24 anos eu fui promovido a gerente. Logo depois que a minha filha nasceu, eu comecei a me inquietar em ser financeiro, mas eu estava bem incomodado. A forma que eu articulava era assim, eu sentia que eu queria fazer alguma outra coisa que tivesse mais impacto, mais significado. Eu tive uma visão assim que me paralisou. Eu estava dirigindo na Marginal, eu morava no Brooklyn nessa época. Eu estava num lugar lindo de natureza, e tinha um lago, e eu estava sentado na beira desse lago, e as pessoas vinham para esse lugar para fazer uma conexão mais profunda com elas mesmas e uma conexão espiritual por meio da atividade física. Esse foi o insight, essa foi a visão. E eu tive que parar o carro na beira da Marginal, comecei a chorar no canteiro da Marginal, assim, de emoção. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer. E aquela visão me mobilizou, né? Aí um dia eu fui almoçar no shopping e na livraria eu encontrei um livro chamado Corpo Sem Idade, de uma terapeuta americana chamada Chris Grisco. E aí comecei a folhear o livro e falei, é isso aqui que eu quero fazer. Porque ela fala muito dessa ideia e hoje a gente fala disso, né? Que na época não existia isso, mas era coisa do mindfulness, de conhecer o que está acontecendo no seu corpo, e de que a gente tem o corpo físico, mas também tem energia, tem corpo sutil e tal. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu cheguei depois do almoço e escrevi um fax. Eu tenho esse fax até hoje. Escrevi um fax para elas, falando para The Light Institute, que ela fica em Santa Fé, no Novo México. E aí escrevi, 2 horas depois vem a resposta. Ela falou, olha, a Cris Grisco vai estar no Brasil esse final de semana. E ela foi para São Pedro da Aldeia. E aí eu fui para lá. E aí eu contei para a Cris Grisco essa ideia desse projeto. Ela falou, esse projeto seu é muito legal. Por que você não vem para os Estados Unidos? Que entre o Natal e o Ano Novo, a gente vai fazer 10 dias intensos de propósito de vida. Fui e fiz esse workshop intenso, com várias dinâmicas, várias coisas. A Cris Grisco ela ficou famosa, né, nessa época porque ela era terapeuta da Shirley MacLaine. Então estava eu com mais 4 pessoas, um grupo super pequeno, num trabalho super intenso. Você acha que foi nesse momento que você chegou mais perto do seu propósito aí, né, como ser humano, na tua vida profissional? O que eu aprendi do propósito, Estela, e a gente vai talvez falar mais disso daqui a pouquinho, propósito é um processo que a gente vai aprofundando sentido e significado ao longo da vida. Aqui eu comecei a chegar muito perto, até porque no último dia a Cris Grisco fala assim para mim, olha, você precisa realizar o seu propósito e o projeto dentro de você primeiro. Quando o dentro estiver pronto, o fora se manifesta. E de alguma forma eu voltei com isso e aí eu me aprofundei ainda mais no trabalho pessoal, terapêutico, e por incrível que pareça, eu recebi um telefonema de um headhunter, o Isaías Ferguson, em 96, me oferecendo uma vaga para ir trabalhar na GP, na Play Center SA. E por mais contraditório que fosse, eu senti que era uma direção que fazia sentido. Mas eu falei, cara, isso aqui, eu vou trabalhar com entretenimento, eu vou trabalhar com alguma coisa que faz muito sentido, de oferecer
encantar as pessoas, tem a ver com recuperar o brilho no olhar do ser humano. E quando veio o convite do Play Center, eu falei, entretenimento faz as pessoas brilharem o olhar, né? E falei, tem sentido. Obviamente, quando eu vou trabalhar na GP, super sofrido, né? Mais ou menos era assim, era sair da Natura, na época, Método, né? Um ambiente super acolhedor, e para a GP era ir para a Ambev, né? A Ambev daqueles anos, né? Não a Ambev agora. Como se fosse, né? Mais redondinha agora, né? E vivenciei, né? Toda aquela intensidade que era aquilo, um ambiente super hostil, mas eu me dei super bem no ambiente, assim, eu só tenho gratidão. Aí eles me deram o desafio de ser presidente do Hopi Hari. E aí foi ficando mais próximo ainda essa ideia Então, eu tinha 30 anos, vocês acabaram de ouvir a história, eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha experiência de construção como CFO de 10 anos da Método, mas de operação, de marketing, de vendas, de liderar. Essa experiência toda te conectou com o teu propósito, né? Foi me conectando cada vez mais com o meu propósito, que foi essa história da educação. E eu pirei nessa história, falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu queria transformar o parque numa experiência educativa, numa escola. Eu falei, achei meu propósito, é isso que eu quero fazer. E achei que eu ia passar o resto da vida no Hopi Hari. Não tinha mais investidor, e nesse momento eu já tinha falado com a GP que eu queria fazer isso, que eu não acreditava no jeito que eles estavam tocando o parque e tal. E esse 2002 é o grande ano de noite escura da alma, de me arremessar na minha reflexão mais profunda com o propósito mesmo, né? E acho que para quem está ouvindo aí, para mim o propósito, se ele não tiver de alguma forma essa sensação de que a gente está quebrado em algum lugar, de que tem algo mais importante que precisa ser revelado, não é o propósito, e às vezes ele vem arremessando a gente na noite escura da alma. Em fevereiro, minha ex-esposa vai e volta. Maio, eu sou sequestrado, fiquei em cativeiro, tive que pagar resgate. Em novembro, eu fui demitido do Hopi Hari. Fersen, né? Ele me chamou lá, me demitiu, dizendo assim, que eu era um bom gestor homeopata, que o Hopi Hari precisava de um alopata. Essa foi a metáfora que ele fez para me demitir. E aí eu mergulhei nessa reflexão profunda de propósito e de significado. Isso é 2002, começo de 2003. Então, basicamente, o livro começa aí, né? Quando eu falo... E aí que é a primeira vez que eu articulo o propósito mesmo como conceito. Passo 6 meses refletindo, vou falar com um monte de gente. E a ideia naquele momento do meu propósito eu quero trazer consciência e espiritualidade para as organizações. Então, aquela visão lá, aquele sonho se transformou nesse propósito em 2003. Você falou aí sobre propósito, né? Eu queria saber por que é importante que cada profissional tenha claro qual o seu propósito de vida para poder alinhá-lo com qualquer trabalho, mesmo que aquele trabalho não seja 100% do que ela sonhava fazer. É fundamental encontrar significado na vida. Todos nós, no fundo, todos nós temos um impulso para dar significado para a existência. E esse impulso de dar significado para a existência, por paradoxo, é o que nos permite lidar com a finitude. Propósito só serve para uma coisa na vida, para a gente poder morrer com integridade. Só para isso serve propósito. Desculpa dizer para vocês assim que vocês vão morrer, mas infelizmente nós vamos todos. E acho que o propósito ajuda mais do que saber que a gente vai morrer, sentir que a gente vai morrer. Algumas das reflexões do propósito, que eu posso até deixar aqui, assim... Se você soubesse que você vai morrer em 6 meses, o que você estaria fazendo de diferente na sua vida hoje? Se você não tivesse nenhum medo e nenhuma limitação financeira, o que você estaria fazendo de diferente hoje? Se você soubesse que vai morrer nos próximos 5 minutos e tivesse uma ligação para fazer para uma pessoa, para quem você ligaria, o que você diria? Se você pudesse estar encontrando com você mesmo daqui a 40, 50 anos, no momento da sua morte, o que essa parte mais sábia sua morrendo daqui a 40, 50 anos diria para você sobre as escolhas que você está fazendo nesse momento da sua vida? Porque o propósito ele não tem a ver com o futuro. O propósito está sempre no infinitivo, no intransitivo, é o que a gente vai sendo. E aí tem a ver com a sua pergunta, que é como é que eu ofereço com integridade o melhor do meu propósito, do que eu sinto que é o meu propósito, porque o propósito ele é mais um exercício de dúvida do que de certeza. É o que eu fui aprendendo. Em 2003, né, eu fiz uma reflexão sobre propósito, e alguns amigos me pediram, Marcelo, por que você não começa a fazer workshop? Então, desde 2003 eu faço workshops de propósito de vida, tanto para indivíduos e levei isso para organizações. Na Natura a gente levou isso para 1.200 pessoas, na Eileen Fisher em Nova York para 800, para alguns clientes nossos que a gente está levando agora para muitas pessoas.
E a minha estatística é assim, mais ou menos metade, 60% das pessoas terminam um workshop de propósito com mais perguntas do que certezas. Uhum. E a pergunta é mais importante, porque esse exercício de investigar, de estar inquieto, aprofunda e amplia a sua possibilidade. E é por isso que é importante todo mundo ter essa investigação na sua relação com o trabalho. Porque o trabalho talvez seja uma das principais fontes de dar significado na nossa vida. O Adler, que foi um contemporâneo do Freud, ele falava: a gente dá significado na nossa relação afetiva, com a família, com os amigos e com o trabalho. São as 4 áreas onde a gente exercita a experiência de dar significado para a vida. É muito triste ver hoje muita gente sofrendo, fazendo e trabalhando, entre aspas, por dinheiro, por sucesso, por status, e mergulhado aí num pântano corporativo e produzindo sofrimento, produzindo doença mental, assim, e isso tem aumentado muito. Né? Agora, Marcelo, como é que foi o seu primeiro contato aí, acho que foi logo depois dessa experiência toda, com o Instituto Integral, né, com essa teoria do integral? Conta pra gente como é que foi que isso aconteceu na tua carreira e como é que isso se incorporou, né? Foi tudo meio junto. Eu descobri, eu estava em terapia e a minha terapeuta sugeriu um livro do Ken Wilber, que é o primeiro livro dele, que chama O Espectro da Consciência, que tem um capítulo sobre sombra no livro, que até hoje é a melhor descrição de sombra que eu já senti, que eu já vi na vida. E eu li, adorei, e aí fui pesquisar, e o Ken Wilber tinha acabado de lançar o Instituto Integral no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e tinha escrito 2 livros, Uma Teoria de Tudo e Psicologia Integral. Eu comprei os livros e engoli os livros. E falei, e assim, foi realmente trocar de óculos. Né? Começar a estudar o Ken Wilber era como se eu tivesse criado um framework para interpretar a realidade, uma realidade que era mais fragmentada, mais confusa, que eu não conseguia dar sentido porque eu vivia no trabalho, vivia no meu processo terapêutico. De alguma forma deu uma fechada, criei um framework, um mapa, que me ajudou muito a interpretar. Isso foi em 2001. E aí eu pirei, ainda no Hopi Hari, eu falei, cara, eu vou trazer isso para o parque. Então eu comecei a estudar cada vez mais abordagem integral, conhecer cada vez mais gente no mundo todo, mas saquei, eu tinha que ir testando e implementando as coisas e vendo o que funcionava e o que não funcionava. E nesse aspecto, quando eu saí do Hopi Hari, que eu fiz essa escolha de trabalhar por esse propósito, eu fui falando com muita gente. Para quem não conhece, Marcelo, explica para a gente o que é esse modelo integral, né? Que é dentro de uma organização na prática, é você trazer essa consciência para as pessoas, só numa linha geral, assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho. Eu vou falar mais da abordagem integral dentro da organização, né? Porque tem muitas áreas de aplicação, e uma das coisas que eu aprendi é você pega esse mapa epistemológico da integral, que serve para muita coisa, e não dá para você aterrissar ele direto na organização. Então, dentro do livro, o que eu acabei desenvolvendo, e a experiência na Natura foi muito intensa nisso, de desenvolver um modelo de gestão integral. O modelo de gestão integral, ele fala, primeiro, que a realidade é complexa, né? Então, diferente da ideia de planejamento e controle, de engenheirar a realidade, o mundo é incerto e é complexo, e eu acho que hoje ninguém questiona mais isso, né? E, portanto, uma organização precisa de um propósito e uma identidade que vai além do que ela faz e dos produtos dela, para se conectar, para poder ter leitura dessa complexidade. E todo evento de gestão, ele se desdobra em 3 dimensões: na dimensão dos indivíduos, na dimensão dos times e na dimensão do sistema. Então, toda vez que uma organização toma uma decisão e que as pessoas estão em relação, ela impacta você, e você é o significado que você dá para a experiência da empresa, e por isso que aí tem a importância do propósito, a aprendizagem que eu preciso fazer, que tem a ver com o modelo mental, e a motivação, que é sempre intrínseca. Então, isso tem a ver com o indivíduo. Na questão dos times, hoje a gente tem um termo para isso. Lá atrás, quando eu comecei, a gente falava na importância de criar containers de confiança para as pessoas divergirem. Hoje, como a Amy Edmondson ficou famosa, a gente está falando que time precisa de segurança psicológica. E na dimensão dos sistemas ou da organização, a gente está falando, não adianta tentar gerir com planejamento e controle e hierarquia tradicional. O modelo de gestão é um modelo de gestão dinâmica que precisa ser adaptativo. Por isso que tem ágil, por isso que tem essas coisas. Então, de alguma forma, a integral, ela reconhece essas 3 dimensões, que é primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, estão acontecendo sempre e simultaneamente.
e, portanto, quando a gente pensa numa intervenção, a gente pensa em intervenção em como a gente engaja os indivíduos a partir do significado do seu aprendizado, como é que a gente constrói ambiente de segurança psicológica e como é que a gente cria um modelo de gestão que é adaptativo e flexível para lidar com a volatilidade e a incerteza da complexidade. De forma simplificada, é isso. Marcelo, na Natura e depois no Fleury, você diz que sempre perseguiu alinhar os propósitos de vida dos funcionários com a da organização, né? Eu queria saber por onde começa esse trabalho na empresa. É pela conscientização das lideranças primeiro? Sempre que possível, os líderes apoiarem e serem patrocinadores de projetos dessa dimensão é super importante. Às vezes, e eu falo disso na sequência aqui, você pode criar inflamação na empresa, hackeando a empresa de baixo para cima. Eu já vou chegar lá. Então, para falar da experiência na Natura, né? Quando eu cheguei na Natura em 2008, e a principal encomenda do meu desafio, né? Eu vou para a Natura para ser um vice-presidente de cuidar de estratégia, gente e gestão, e logo na sequência assumir sustentabilidade. E a principal encomenda é como é que cria um modelo de gestão para a Natura. Um modelo de gestão que, de alguma forma, abrange os aspectos tácitos, subjetivos, né? Porque naquele momento, quando eu cheguei na Natura, você olhava a Natura estava meio bagunçada do ponto de vista de processo. Então, se você pegar uma comparação com uma empresa, sei lá, como a Ambev, como a Gerdau, a Natura estava a anos-luz de ter maturidade objetiva de processo. Mas ainda assim... Tinha crescido, né, também. Tinha crescido muito rápido, mas ainda assim, apesar dessa bagunça, fazia 70% de margem bruta e 25% de EBITDA. Então a pergunta era, não, essa empresa faz alguma coisa muito certo, porque não tem a ver com o que todo mundo chama de gestão. Uma parte importante delas era o engajamento das pessoas com a empresa. As pessoas, e acho que ainda é assim hoje, amam trabalhar na Natura, mas naquele momento aquilo estava muito conturbado. E aí então a gente criou um processo chamado processo de engajamento, que era levar a reflexão. Primeiro, então, era levar cada indivíduo a pensar no seu propósito de vida, a refletir sobre o seu propósito de vida. Tinha toda uma dinâmica de como fazer isso a partir da história de vida. Ajudar as pessoas a pensarem no seu momento de vida em relação à Natura. E entender quais eram as coisas que a Natura valorizava e qual era o momento estratégico da Natura, para a pessoa escolher, falar, não, é aqui que eu quero ficar. Ou, cara, adoro a Natura, mas não tem nada a ver ficar aqui. E aconteceu isso, né? A gente levou isso, no primeiro momento, para 700 pessoas, para todos os gestores. E começamos conosco no comitê executivo. Então, respondendo a tua pergunta, foi coerência de exemplo, que é cada VP fazer a sua reflexão, entender o seu momento de vida. E a gente começou a construir um processo muito profundo de relação, e o Alessandro foi muito sábio, generoso como líder, de criar um grupo onde, apesar dele ser CEO, todo mundo tinha voz para decidir pelo todo. Foi muito rico esse período que a gente ficou lá. Então, é super importante ter a liderança patrocinando, e eu queria fazer uma distinção aqui importante entre alinhamento e coerência. Um dos maiores equívocos que as organizações cometem é de tentar buscar alinhamento de cultura, alinhamento de valores, porque o alinhamento é burro, né? E um sistema complexo é rico pela diversidade. A metáfora que eu gosto é você pega uma plantação de eucalipto, é uma tristeza, é super alinhado. Todos os eucaliptos são do mesmo tamanho, é tudo verdinho, mas não tem vida, não tem diversidade. Quando você pega uma floresta, tem árvore mais alta, árvore mais baixa, parasita, mas tem diversidade e a diversidade traz riqueza. Então, uma organização e um time de liderança precisa ser coerente. Coerente em relação a quê? Em relação a metanarrativa de para onde a organização vai e as histórias que as pessoas contam umas para as outras. Então, nesse aspecto de buscar coerência, uma outra possibilidade de fazer projetos de transformação e levar as pessoas a refletirem pelo seu propósito é quando você precisa hackear uma organização. A gente viveu isso na Natura, na turma de trainees de 2010 que a gente fez, e eu tenho vivido isso na consultoria na China nos últimos anos. A gente já foi contratado algumas vezes. A gente está começando agora um terceiro projeto, onde a pergunta era, como é que eu faço? É possível desenvolver sociedade sem crescimento econômico? Porque o PIB não necessariamente, quando você tem mais acidente de carro, você aumenta o PIB. Quando as pessoas estão mais doentes, você aumenta o PIB. Uma baleia
do ponto de vista do PIB, vale mais morta do que viva, uma árvore vale mais derrubada do que em pé. Então, não necessariamente o PIB é a melhor medida para produzir desenvolvimento. As grandes mudanças e transformações, elas são metatransformações, que é uma filosofia, um conceito que vira numa macro diretriz ou política, em meso programas e projetos que se transformam em iniciativas. Então, geralmente, as transformações acontecem nesta ordem. Mas é possível criar inflamação do sistema de baixo para cima. E inspirado por isso, a gente criou alguns programas, programa de trainee, onde a gente primeiro contrata gente muito boa e gente muito diferente da empresa, com a missão de, além de contratar e de ser diferente, fazer um programa de desenvolvimento que faz essa turma, quando eles entrarem dentro da organização, eles criarem incômodo na organização para desafiar o status quo. Então, é meio que criar um formigueiro. A organização senta no formigueiro. Assim. Então, eventualmente, existe a possibilidade de você levar esse tipo de reflexão e de programa para hackear a organização. É mais difícil, né? Porque a organização tem assim, os seus anticorpos e tem os seus modelos, mas é possível. Nesse caso aí, a gente já fez isso de forma bem sucedida algumas vezes. Quando você falou dos trainees, eu lembrei no livro você conta daquele episódio que vocês fizeram, uma seleção às cegas, né? Você não contava qual era a empresa, né? Tinha o vídeo, e as pessoas iam porque se identificavam com o propósito daquela empresa, que no caso era a Natura. Como é que foi isso? Vocês conseguiram pessoas mais alinhadas? Essa foi uma das experiências mais legais que a gente teve. Quando eu cheguei na Natura, a Natura tinha um programa de trainee como várias outras empresas, né? Então tinha 40 mil candidatos para o programa de trainee da Natura. E a gente tinha 40 vagas. Fala, cara, só tem uma certeza. Nós vamos errar feio, porque de 40 mil candidatos, como é que eu escolho 40? Cara, e assim, além de errar, esse é um processo onde ninguém aprende nada, todo mundo sofre, e eu tenho que excluir 39.960 pessoas para escolher 40. Aí a gente criou esse desafio. A Denise Asnis, que na época era diretora de RH, e para o time, e o Maurício Cury, que era da Educartes, a gente falou, e a Regina da Cross, que era consultora também, a gente falou, tem duas premissas para esse programa. Esse é um programa que precisa gerar aprendizagem, e é um programa que precisa ser inclusivo. A gente não quer excluir ninguém. E aí que surgiu essa ideia, e a gente já estava trabalhando muito as questões do propósito dentro da Natura, do engajamento, desse programa que a gente levou para todas as lideranças, né? E aí a ideia foi lançar esse vídeo, então a gente está falando aqui de 2010, né? Então o recurso de vídeo, a internet era outra internet, né? Mas mesmo assim a gente colocou um vídeo na internet que falava, se você quiser trabalhar numa empresa por propósito, se inscreve no programa. E não tinha nenhuma identidade visual com a Natura, só tinha esse convite. Está até na internet aí. E aí, em vez de ter 40 mil inscritos, teve 17 mil inscritos. Porque as pessoas, de alguma forma, estavam chamadas para trabalhar por uma empresa por propósito. Não sabia quem era, mas ainda são 17 mil pessoas. E o que a gente fez? A gente pediu para essas 17 mil pessoas, falou, olha, a gente gostaria que vocês fizessem uma tarefa de refletir sobre o seu propósito de vida, escrever a sua história de vida e contar um pouco como é que você se vê no futuro. Tarefa de escrever sobre isso. E das 17 mil, 4.500 pessoas fizeram isso. E aí, quando chegou nessas 4.500 pessoas, aí a gente anunciou, é a Natura. Vocês não imaginam a frustração que foi, falar, mas se eu soubesse que era a Natura, eu queria falar, mas exatamente o que a gente não queria era que as pessoas participassem porque era a Natura. A gente queria que as pessoas tivessem com vontade de se engajar em uma coisa por propósito. Mas ainda tinha 4.500 pessoas, né? Ainda era muita gente. E o que a gente fez? Aí, trabalhando junto com o Maurício Cury, a gente dividiu essas 4.500 pessoas em grupos de 5 pessoas. Tinha gente do Brasil inteiro. A gente não limitou língua, não limitou curso. Então, tinha filósofo, nutricionista, historiador, biólogo. Não limitou faculdade, nem curso, nem lugar e nem língua. E aí, essas 4.500 pessoas, elas foram convidadas a fazer um projeto social que impactasse uma consultora da Natura. Então, eles tinham que encontrar uma consultora e, junto com essa consultora, fazer um projeto. Então, tinha gente de Manaus, de Brasília, de São Paulo no mesmo grupo. Eles tiveram que se organizar e fazer isso. E aí, qual foi o critério que a gente usou? Eles se autoavaliavam e avaliavam a contribuição de cada pessoa. E com base no algoritmo, a gente escolheu a pessoa melhor avaliada. Então, não foi a gente que escolheu, foram eles que se escolheram de quem teve o melhor desempenho.
E aí a gente chegou em 700 pessoas, né? E aí quando chegou em 700 pessoas, aí criou um problema, porque a gente ainda tinha 40 vagas, aí a gente levou essas 700 pessoas para Cajamar, não todas ao mesmo tempo, fizemos as dinâmicas e escolhemos as 40, mas essas 700 era gente espetacular, que a gente usou como base de recrutamento para outras vagas e outras oportunidades, né? Legal. Marcelo, no livro você fala também sobre a importância das pessoas renovarem o seu contrato psicológico com a empresa, né? Uhum. Explica pra gente o que significa esse contrato psicológico e se ele vale para os dias de hoje. Ah, vale. A ideia do contrato psicológico, essa pergunta é ótima, porque começou a se falar em RH, nessa ideia do Employee Value Proposition, marca empregadora, e eu acho isso uma bobagem absurda. Porque o que as áreas fizeram? Elas pegaram algo que funciona para consumidor e levaram para dentro do RH. Mas a nossa relação com o trabalho não é a mesma relação. Quando eu consumo alguma coisa, a minha relação e o meu vínculo é completamente diferente da minha relação quando eu trabalho em algum lugar. E para mim esse é um conceito que eu aprendi lá na DBM. O Chris Argyris, que é de Harvard, é o primeiro cara que fala disso de contrato psicológico. Então ele fala assim, a gente quando vai trabalhar em algum lugar, a gente contrata psicologicamente com o trabalho. Às vezes é explícito, às vezes é implícito. E aí nessa eu tô com ele, tô com o Adler, eu já falei disso, a gente constrói identidade na nossa relação com o trabalho. Eu não estou falando emprego, até porque a gente vai ter muitas configurações de trabalho daqui para frente e talvez a menor delas seja emprego. Mas a nossa relação com o trabalho, o significado que a gente dá para o trabalho, é estruturante da nossa personalidade e de como a gente se reconhece no mundo. Então essa ideia do contrato psicológico tem muito a ver com aquele projeto que eu falei da Natura. O contrato psicológico vem evoluindo ao longo da história. Quando você pega o pós-guerra, logo depois do pós-guerra, o contrato psicológico é: se eu for leal a uma organização, eu tenho segurança de emprego. Durou um tempão, ainda tem gente que acredita nesse contrato psicológico, mas não tem nenhuma organização que pode garantir segurança de emprego. Portanto, essa ideia de lealdade e segurança, se você estiver trabalhando a partir dessa premissa, a chance de você sofrer é gigante. A lealdade e segurança, que são esses casamentos longos, as pessoas que ficam na mesma empresa a vida inteira, muda muito, né, no começo dos anos 80 nos Estados Unidos. Acho que é o principal valor da geração, da minha geração, né, antes dos milênios, aí entre os baby boomers, que acho que é a geração X, né? E no Brasil, a partir dos anos 90, acho que a Ambev, a Brahma, né, é o grande, que eu troco casamentos de longo prazo por essa ideia de relações de crush, de relações de ficantes, né? Então eu estou num lugar, esse lugar me oferece mais grana, mais status, e eu ofereço sangue, né? Eu lembro de ter ouvido isso quando fui contratado pela GP, ele fala assim, ó, aqui, se você quiser, você vai ficar rico, só que para você ficar rico, você precisa colocar sua família, os seus filhos em segundo plano. É um pouco desta lógica, deste contrato psicológico, que é ir para esse lugar. E o que eu advogo, e a experiência, e o que a gente fez na Natura na construção do contrato psicológico, e o que a gente vem trabalhando, e que faz parte do metamodelo de gestão, é que está emergindo um outro tipo de contrato psicológico, onde, primeiro, até o contrato psicológico que a gente falou, gente é recurso. Portanto, a empresa é dona do funcionário. Não é à toa que a área chama recursos humanos, que a gente retém as pessoas, que a gente recruta as pessoas, que a gente põe elas no pipeline. É uma linguagem onde a organização é desse tamanho e a pessoa é desse tamanico. A ideia desse contrato psicológico que a gente fala no livro e que é o que a gente trabalha é de simetria. Ninguém retém ninguém. Eu escolho estar em algum lugar e essa escolha parte do quê? Eu tenho um propósito e a pergunta é: eu posso expressar parte desse meu propósito nesse lugar, nessa empresa? Então começa por compartilhar propósito. No livro eu cito o exemplo, não tem o nome, mas aqui eu posso citar o nome porque o Fábio me autoriza, que o pior lugar para você estar é quando você está traindo o seu propósito. E o Fábio Spinelli, que hoje é CEO da Fonterra, era diretor de planejamento estratégico do meu time na Natura, e ele fala: Marcelo, vou sair da Natura. Putz, Fábio, por quê? Não sei o quê. Não, porque eu tive uma oportunidade de ser diretor da Diageo. Fala, mas a Diageo tem um propósito que é spirits, que é celebrar a vida. E eu gosto de uísque, então acho que tem a ver com o meu propósito. Falei, beleza. Um ano e pouco depois o Fábio me liga, fala: Marcelo, preciso almoçar. E aí nesse meio tempo a Diageo comprou a Ipioca. Eu falei: Marcelo, não dá. Eu me peguei numa reunião de planejamento de vendas,
discutindo como aumentar a venda de pinga no Nordeste. E os picos de consumo de cachaça no Nordeste são às 6 e às 10 da manhã. É um energético aqui. Né? E aí não dá. O psicológico precisa começar por um lugar onde faça sentido. O meu propósito, eu sirvo parte, porque o propósito não tem a ver só com o trabalho, tem a ver com várias áreas da vida. Eu posso servir o meu propósito nessa organização. Essa organização tem um propósito onde a gente compartilha um pedaço. Então essa é a primeira reflexão importante a fazer no contrato psicológico. A segunda é, às vezes faz sentido você ter um compartilhamento enorme de propósito, mas o seu momento é um momento diferente da organização. Na Natura a gente viveu muito isso, que é, a Natura estava se internacionalizando, e quando a gente chegava aqui, tinha, principalmente naquela época, mulheres aí na sua janela biológica, pessoas brilhantes entre 35 e 40 anos, querendo ser mãe, já tinha um filho, eu queria mais um, eu queria ter um filho, e tinha uma oportunidade de ser expatriado. Mas este ciclo estratégico aqui não serve para mim, porque agora eu quero priorizar a maternidade. Ou eu, logo depois que saí do Fleury, recebi a oportunidade de trabalhar na Eileen Fisher, que eu trabalhei como consultor, mas tinha uma proposta de eu ser CEO lá, mas eu não queria sair do Brasil. Então, super alinhamento de propósito, mas o meu momento diferente do momento estratégico da organização. Agora, Marcelo, você falou, você citou aí essa questão do ciclo. Eu acho que para encerrar, é legal a gente refletir um pouco sobre isso. Você acredita que toda carreira tem um ciclo e que a pessoa ela consegue identificar quando esse ciclo terminou, que ela precisa ou mudar dentro da própria empresa ou ir para outro lugar? Quer dizer, como é que as empresas também podem ajudar a pessoa a identificar esse fim de ciclo, ajudar nessa transformação? Eu acho que tão importante quando identificar o fim é identificar o começo também, né? A ideia do contrato psicológico é que a gente vai renovando esse contrato psicológico em ciclos. E esses ciclos são ciclos de cada vez estão mais curtos, né? Tem 2, 3 anos no máximo. Então, isso aqui eu aprendi com Cabreira e atualizando o aprendizado ninguém tem emprego para mais de um ciclo. Porque nessa ideia de autoria e de você ficar do tamanho da organização, a pergunta é, em que fase eu estou do meu ciclo? Eu estou começando um ciclo? Eu estou no meio do ciclo? Ou eu estou terminando um ciclo? E às vezes a gente tem muita dificuldade de fechar ciclos, tem gente que tem mais dificuldade de fechar ciclo, então fica criando cadáver insepulto na vida, e fechar ciclos fechar ciclo afetivo, então terminar aquela relação que é tóxica, mas eu continuo porque eu não quero ficar sozinho, fechar ciclos às vezes com os próprios filhos, porque o filho trocou de fase e você não percebeu que ele virou adolescente e você continua tratando ele como criança, e fechar ciclo no trabalho. Ou seja, acabei um projeto, legal. Qual é o aprendizado que eu tenho? Para que serviu a organização? Faz sentido abrir um novo ciclo nesta empresa? Ou eu deveria estar começando a pensar em me mover e ir para uma outra direção? Tão importante quando fechar é saber abrir. E talvez mais importante do que abrir e fechar, o William Bridges fala isso no Way of Transitions, entre o abrir e o fechar ciclos, tem a zona neutra, que é a zona do tédio, que é quando eu nem tenho muita clareza do que eu estou fechando e o que vai abrir não emergiu ainda, é você não tentar antecipar a semente que você plantou e que está pronta para germinar e curtir o tédio. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis no momento de vida aí da quantidade de estímulo que a gente tem, de hibernar. Esperar amadurecer. De vir para dentro, de esperar amadurecer, de não querer interferir na realidade. Porque, inclusive, tem pesquisas bem interessantes do quanto o tédio leva à inovação. Essa capacidade de vir para dentro e sustentar o dentro antes de você... Porque é que nem você planta uma semente, você não vai todo dia lá desenterrar e falar está crescendo. Você confia que ela vai crescer. Então, essa história do ciclo é fundamental. Então, saber abrir, saber sustentar, saber fechar. E a gente vai vivendo esses ciclos simultâneos, né? Não tem mais... agora eu estou empregado, está tudo certo. Não. Você está empregado, acabou de abrir um ciclo, que talvez é muito provável que seja bem menor do que 3 anos. Marcelo, a conversa tá ótima. Eu queria agradecer aqui a sua presença, né? Infelizmente a gente vai terminar esse episódio, mas gostaria que você voltasse mais vezes, viu? Quando vocês quiserem, é sempre um prazer aí. Primeiro, foi muito bom te conhecer, a Estela, a gente já tá sempre conversando, então foi muito legal. Obrigado aí pelo convite, pelo papo. Vocês viram que eu me empolgo.
Gosto de falar sempre muito bom, muito inspirador te ouvir, Marcelo. A gente conversou com o Marcelo Cardoso, CEO da XI Consultoria. Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado, é isso aí, gente. Muito obrigada. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. E aí, gostou desse episódio? Mande as suas sugestões, críticas construtivas e perguntas para o Divã Executivo para o e-mail cbnprofessional@cbn.com.br ou acompanhe a gente lá nos nossos grupos do Facebook e no LinkedIn. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou aqui hoje, entra lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Priscila Gubiotti e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro desse episódio foi escrito pela Bárbara Bigarelli, Estela Campos e por mim. Te encontro na semana que vem. Beijos e até o próximo episódio.